Hoje eu quero falar sobre resolução de problemas. Quem tem pouco problema aqui, levanta a mão. Quem tem mais ou menos, está mais ou menos enrascado. Quem tem muito problema, levanta as duas mãos. Ô Senhor, tem misericórdia. Tem obra para fazer aqui hoje. Nós temos falado sobre o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus? Quem quer receber o vinho novo de Deus? Mas para a gente viver as novidades que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente precisa aprender a resolver problemas do jeito de Deus. E hoje, eu vou ler um texto da Bíblia meio complicado aqui, tá? Mas eu quero que você preste atenção. Se puder vir à noite também, nós vamos concluir esse tema. E eu quero te ajudar a aprender a resolver problemas com a ajuda de Deus. Então, se você trouxe Bíblia, abra lá no texto de 2 Samuel, capítulo 21. A história que eu vou contar, ela é relatada do versículo 1 a 14. Mas eu vou ler os primeiros versos apenas. E nós vamos meditar nesses versos. A palavra do Senhor diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Versículo 3. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Levante suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus, amém. Há muitos anos atrás, no começo do meu ministério, eu li um livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian Schwartz. E ele falava sobre 8 qualidades de uma igreja, marcas de qualidade de uma igreja saudável. E ele comparava essas marcas de qualidade a um barril. E ele dizia: olha, sabe o barril do Chaves, que é aquelas madeiras? Ele comparava que essas marcas de qualidade eram como essas aduelas do barril. E ele dizia assim: se você colocar água no barril, a água vai ficar sempre na altura da aduela mais baixa. Sabe, os problemas que a gente não trata na nossa vida e nas organizações que lideramos, elas trazem perdas significativas. Elas represam o nosso crescimento. Olha para mim aqui. Existem problemas na sua vida que você não trata. E o fato de você não tratar esses problemas geram perdas. Era isso que estava acontecendo na casa de Israel. A Bíblia vai dizer que houve fome 3 anos. Por quê? Porque um problema que não tinha sido tratado, uma injustiça que não havia sido reparada, estava trazendo miséria, fome para o povo de Deus. Sabe, eu creio que o mesmo acontece com a gente. Os problemas que a gente varre para debaixo do tapete, ou que a gente esconde nos porões da vida, ou no baú da história, eles têm o poder de gerar miséria. Eu queria que você imaginasse que a miséria e a escassez são pessoas. Um dia você chega em casa e a miséria está lá, na sala de casa assistindo televisão. Ela até levantou as pernas lá e está batendo papo com a escassez. Você fica bravo, manda elas embora. No outro dia você chega em casa
e quem está lá de novo? Miséria, escassez. Agora elas estão sentadas na mesa de jantar comendo com seus filhos. Você fica irado, manda elas embora. Mas quando você chega do trabalho no dia seguinte e vai deitar na cama já cansado, quem está lá? Miséria e escassez. Os problemas que a gente não trata na vida, eles têm o potencial de drenar recursos, trazer confusão, represar bênçãos do Senhor na nossa vida. Sabe, eu creio que a bênção de Deus chegou sobre a casa de Israel, porque Davi teve coragem de abrir o baú da história e declarar guerra. Hoje eu queria, sim, em nome de Jesus, te convidar a entrar naquele lugar onde você escondeu algumas situações que elas são desconfortáveis, problemas que a gente foge, não quer lidar. Mas eu queria te convidar a entrar, sim, nesses lugares escuros e declarar guerra. Se resolvermos situações, a bênção do Senhor vai chegar. Quantos creem nisso? Quantos querem resolver problemas? Sabe, um exemplo que me marca bastante na história bíblica é o exemplo de Neemias. Neemias, ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, estavam destruídos. Mas Neemias, ele fica sabendo, e ele ora, ele jejua, ele chora, mas depois ele vai ao encontro dos muros. Ele vai resolver o problema. Ei, em nome de Jesus, eu queria te desafiar hoje a ir ao encontro de situações que precisam de reparo, de conserto, de arrumação na sua vida, não protelar, não deixar para amanhã, para que Deus possa abençoar você cada vez mais. Quantos querem fazer isso? Ah, pastor. Como é que faz isso? Hoje eu quero observar alguns princípios que trouxeram bênção para a casa de Israel. Quero olhar para a forma como Davi resolveu o problema da fome. Como nós podemos fazer isso também? Primeira lição, ao olhar para a história de Davi, primeira coisa que o texto vai dizer que ele fez: e Davi, diz o versículo 1, consultou o Senhor. Quantos querem aprender a resolver problemas do jeito de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é consultar o Senhor. Muitas vezes não resolvemos situações em nossas vidas porque custamos a consultar a Deus. A Bíblia vai nos dar vários exemplos. Por exemplo, o rei Asa, a Bíblia diz que ele morreu de uma enfermidade nos pés, porque ele consultou os médicos, mas não consultou o Senhor. A Bíblia está dizendo que não é para ir no médico, não. Mas no caso de Asa, a causa da doença dele tinha uma origem espiritual. E porque ele não consultou os médicos, mas apenas os especialistas, ele não resolveu o problema. A Bíblia vai nos contar uma história também, que tem a ver com o que está acontecendo aqui, a fome que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer que Josué fez uma aliança sem consultar ao Senhor com os gibeonitas. E isso trouxe perdas para o povo de Israel. Porque depois eles tiveram que aturar aquele povo. E mais, Saul transgrediu a palavra firmada e agora a fome se estabeleceu. Por que ele fez isso? Ah, o negócio era bom demais. Chega o povo, os gibeonitas viram que Israel tinha derrubado Jericó, tinha tomado Ai, e que os milagres e sinais de Deus os acompanhavam. O que eles fizeram? Vestiram roupas velhas, pegaram odres velhos, pão bolorado, e foram procurar Josué para dizer: olha, nós queremos fazer um tratado de paz com vocês. Olha aqui, nós saímos da nossa terra muito distante. Quando saímos, as nossas roupas eram novas, o pão estava bom. Mas a gente veio andando tanto tempo no caminho que o pão embolorou, a roupa se gastou. E aí, ele ouvindo, a história era boa, ouvimos falar da fama de Deus, o que Deus tem feito.
Josué fez uma aliança que Deus não aprovava, porque ele não consultou ao Senhor. Tem gente que casa, que faz sociedade, que entra em negócio e não consulta a Deus. Aí depois você não sabe que você se meteu numa enrascada. Eu contei aqui esses dias de um carro. Eu sempre antes de fazer negócio pergunto para Deus. Teve uma vez que eu fui comprar um carro e o negócio era tão bom. O cara falou, é pegar ou largar. Se você não comprar agora, já era. E eu nunca tinha comprado nada sem consultar o Senhor. Naquela vez eu falei, não, tá certo. Fechei na hora o negócio. Parece que foi para Deus me ensinar a nunca mais fazer isso. Peguei o carro, passou algum tempo, fundiu o motor. Eu consertei o motor do carro, fundiu de novo. Eu falei, Senhor amado, tem gente que está parando na vida, porque faz as coisas sem consultar ao Senhor. Olha o exemplo de Davi. Durante 3 anos, ele ficou tentando resolver o problema da fome. E aquele problema que podia ter sido resolvido antes, se prolongou, porque ele demorou para consultar o Senhor. Muitas vezes na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente consulta o especialista. A gente vai no psicólogo, no terapeuta, chama um consultor para tratar o problema da empresa, mas a gente não consulta ao Senhor. E aí, o problema perdura. Ei, a estiagem, a fome, a escassez vai parar na sua vida. Deus tem respostas maravilhosas que você não imagina. Eu lembro uma situação, minha esposa tinha uma empresa, não estava indo muito bem os negócios, estava lá um tempo difícil, e aí ela chamou um consultor, o cara deu aula, foi lindo, mas não resolveu. Aí um dia eu fui orar, Deus, o que está acontecendo? Por que não vai para frente? Deus falou, olha, tem coisas que eu preciso tratar, tem pecado. Eu falei, meu Deus. Então nós começamos a orar. E quando começamos a orar, Deus começou a trazer sonhos, mostrando que estava errado. E quando a gente consertou o que precisava ser consertado, a bênção do Senhor chegou. Qual que é a primeira lição? Consulte ao Senhor. Pastor, como é que consulta a Deus quando tem problema? Quem faz devocional aqui normalmente? Tá. Eu quero dar algumas dicas práticas. Você pode anotar que pode te ajudar. Primeiro, medite no caos. Lembra, o Espírito Santo, ele pairava sobre a face do abismo. Ele não evitou o caos, ele se relacionou com o caos. Muitas vezes a gente evita olhar para os problemas, porque a gente não gosta de mexer nessas coisas. Mas o Espírito Santo, ele lidou com o caos e dali ele trouxe beleza. Então, ei, não foge do problema, olha para ele, medita nele, observa. Segundo, convide o Espírito Santo para observar com você. Você não precisa observar sozinho. Quantas vezes atendendo pessoas no gabinete, eu pedia para elas contarem um problema. Daí depois, como se fosse um quadro, eu pedia para elas contarem o que elas estavam vendo. Depois eu falava assim, agora você vai convidar Jesus ou o Espírito Santo para estar ali e te ajudar a enxergar esse mesmo problema. Era muito interessante o que acontecia. Quando a gente tenta enxergar as coisas com os olhos de Deus, as nossas perspectivas mudam completamente. Terceiro, faça perguntas. Que perguntas, pastor? Existem perguntas que eu gosto de fazer diante dos problemas e queria sugerir para você. Primeiro, qual é a agenda do inimigo? Por trás dos problemas, muitas vezes, existe uma agenda oculta de Satanás. E quando a gente entende qual é a agenda do inimigo, o que a gente faz? A gente trabalha para frustrar a agenda do inimigo. Segundo, pergunta que eu gosto de fazer: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Terceira pergunta que eu gosto de fazer: existe algum princípio bíblico que pode ser um norteador para a minha vida em relação a este problema que eu estou passando? Normalmente os nossos problemas, eles estão contemplados nas histórias dos personagens da Bíblia. E quando a gente vai vasculhar e procurar o manual, a Bíblia, ela não é um amuleto que você carrega e põe lá na sala de casa para trazer bênção e bom fluido para casa. Amém? Tem gente que abre lá no Salmo 91 e fala, oh, agora está guardada a casa. Não, não é assim. O que é guardar a casa? Proteger. Você põe a Bíblia em prática. E aí o inimigo foge da tua casa. A Bíblia é um manual de fé para o crente. Então tem algum princípio
que ajuda a trazer norte para mim, em relação a esse problema que eu estou vivendo. Quando eu começo a aplicar aquilo, a bênção do Senhor vem. Último conselho. Eu tenho caderno de oração. Você não tem, compra o caderno de oração. Passou aqui com caderno de oração. Vai na papelaria, compra, põe caderno de oração, ora virou caderno de oração. Você anota lá, tua devocional, o que Deus falou, coloca teus problemas, é bem simples. Tem um momento da devocional que eu gosto de fazer, que é colocar o problema que eu estou vivendo, ou a decisão que eu preciso tomar, a situação na igreja que eu tenho que deliberar, eu coloco lá e oro. No momento de oração, às vezes Deus me dá um texto, uma imagem vem na minha cabeça, eu lembro de algo, o que eu faço? Eu anoto. Por que anoto? Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus Ele não fala tudo de uma vez. É como um carro que vai iluminando de 30 em 30 metros. Então eu vou anotando. E é muito interessante porque depois que eu visito o caderno, muitas vezes eu vejo que as respostas do Senhor tomando forma na minha vida. Então anota. Deus falou o versículo que Ele disse. Você vai ter experiências profundas do poder de Deus se você consultar ao Senhor dessa maneira. Quantos querem fazer isso? Então vai lá, você tem problema, né? Levanta a mão aqui. Isso. Agora feche teus olhos. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda a enxergar essa situação que eu estou vivendo com os teus olhos. Por favor, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Amém? Deus vai trazer respostas. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é maravilhoso. Agora, espera aí que vai ficar mais complicado o negócio, está muito fácil. Não basta consultar o Senhor, tem que acreditar no diagnóstico dele. Quem já foi no médico aqui, daí o médico falou um negócio que você não gostou e você não voltou mais lá? Fala para mim. Ainda mais se o tratamento era complicado, aí ele fala: eu não tenho esse negócio. A gente vai embora, a gente foge do médico. Coitado do médico, está querendo ajudar. Mas sabe que a gente faz a mesma coisa com Deus? A gente pergunta qual é o problema, Ele mostra qual é o problema. E aí a gente não gosta do diagnóstico. E a gente não faz o tratamento, não se submete ao tratamento de Deus. É muito interessante porque quando Davi vai consultar o Senhor sobre o problema da fome, Deus não fala de um problema agrícola. Ele não fala de uma tecnologia nova para produção. Deus vai falar que o problema é o pecado de Saul contra os gibeonitas. Quando a gente consulta o Senhor, Ele vai trazer respostas. Mas aí o segundo passo é a gente lidar com os obstáculos que surgem para que a gente não creia, os obstáculos de fé. O primeiro obstáculo aqui era crer que o problema da fome, a causa dele tinha uma origem espiritual. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar que por trás do problema financeiro que eu estou passando, problema familiar que eu estou passando, problema que eu estou tendo com meu filho, ou na empresa, ou no negócio, tem a ver com, sim, tem uma causa espiritual por trás dele. Mas a Bíblia vai dizer que muitas vezes, por trás do problema aparente, existe uma raiz que é espiritual. Olha só, quando Josué perde a guerra de Ai, ele vai orar, ele está desolado. E aí Deus fala: ei, tem pecado. A capa de Acã está escondida lá na tenda dele. Eu falei para não tomar dos despojos. Trata aqui, você vai vencer. Ele trata o pecado e a bênção do Senhor vem. Olha o exemplo de Jonas. Uma tempestade aconteceu, parou a embarcação, porque Jonas, Deus tinha mandado ele numa direção, ele estava indo para outra. Existem tempestades na nossa vida que a origem delas são espirituais.
As pragas do Egito, Deus tinha um plano para o seu povo. O faraó tenta impedir o plano. O que vem? Praga, crise. Ei, existem sim situações na nossa vida que a gente está vendo o problema só pela superfície, mas Deus quer mostrar causas que são espirituais. Eu ouvi uma história de um dono de uma empresa, eu faço parte de um grupo de empresários, me contou essa história, eu falei, não acredito. Ele falou que teve uma máquina que eles tinham, que parou, não funcionava. Isso interrompeu a produção dele. E aí ele trouxe o cara da manutenção, o cara olhou a máquina, revirou a máquina, não achou nada. Aí falou, olha, eu chamei um especialista da Alemanha para ver o que estava acontecendo. O cara olhou, falou, não sei qual é o problema. Aí ele foi orar, falou, Deus, a produção está parada. E aí quando ele estava orando, ele falou, olha, na hora que Deus falou para ele, na hora que vocês venderam, o último negócio que vocês fizeram, ele foi feito, ele é fruto de mentira. Aí ele chamou um vendedor que tinha feito parte da operação e perguntou, como é que foi esse negócio? E o vendedor contou, falou, você fez alguma coisa errada? E ele confessou que tinha mentido. Ele falou que levou o vendedor lá na máquina, eles oraram, ele confessou, pediu perdão e ele foi lá, meteu o dedo no botão e a máquina voltou a funcionar. O que eu estou querendo dizer? Ei, preste atenção. Por trás do problema que você está vendo, talvez exista sim uma raiz espiritual. E você precisa crer no diagnóstico de Deus. Amém? Segunda crise de fé. Por que Davi tinha que pagar o pecado de Saul? Quem pecou foi Saul. Pastor, você está defendendo maldição? Não, preste atenção agora. Existem pecados que são institucionais. Saul pecou em qual condição? O que ele era? Rei de Israel. Logo, quem pecou contra os gibeonitas foi o povo de Deus. Agora, Davi, como representante do povo de Deus, o que ele vai fazer? É a obrigação dele reparar o problema. Por quê? Deus estava dando uma oportunidade dele fazer justiça. Quando ele faz justiça, a bênção do Senhor vem. Agora, sabe o que acontece? Eu sou hoje o representante dessa igreja. Talvez você seja o representante da empresa, CEO, assumir uma posição de autoridade. Não é comum quando um CEO novo assume, o que ele faz? Contratar uma auditoria para olhar se tem alguma coisa errada e consertar. Muitas vezes a gente não faz isso na nossa vida espiritual. A gente assume posições ou ocupa posições de comando. Você é o chefe da casa, você ocupou uma posição estratégica no trabalho, você lidera uma instituição, uma organização, mas você não abre o baú para olhar o que precisa ser consertado. E a bênção do Senhor não vem. Ei, preste atenção. Quantos homens de negócio estão aqui? Levanta as mãos. Eu tenho certeza que se você abrir o baú e começar a tratar as injustiças que foram feitas no passado, a bênção do Senhor vai vir sobre você. Agora a gente tem medo de fazer isso. A gente tem medo de tratar algumas coisas. A gente não se coloca na brecha e a bênção do Senhor não vem. Ei, preste atenção, tem problemas na sua casa que Deus está chamando você para se colocar na brecha. Quem causou isso foi teu filho. Quem causou isso foi tua esposa. Quem causou isso foi teu marido. Mas Deus está chamando você. E quando você se colocar nessa posição e reparar e ajudar, eu vou pagar a conta do outro se preciso for, sim, porque é teu filho, é tua casa, é tua família. Deus vai trazer bênção sobre a sua família. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Terceira lição. Você quer resolver os problemas?
do jeito de Deus, você precisa aprender a fazer reparações que funcionam. Depois disso, Deus respondeu, diz o texto, as orações em favor da terra de Israel. O que aconteceu? Davi reparou o problema. O versículo 3 diz: Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Presta atenção, tem coisa na nossa vida que a gente não trata do jeito de Deus. Problema que a gente não trata do jeito de Deus. Como assim, pastor? A gente pede perdão para o Senhor, mas a gente não faz a reparação. Davi, ele entendeu a causa, que era um pecado de Saul, mas ele não simplesmente pediu perdão, ele procurou os gibeonitas e ele fez reparações. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que se converte, e eu creio que o sangue de Jesus tem poder para, sim, nos libertar de todo pecado. Você crê nisso? O sangue de Jesus cobre as nossas ofensas. O sangue de Jesus, ele trata a nossa vida. O sangue de Jesus é poderoso. Quantos creem no novo nascimento? Você crê que quando você aceita Jesus, você nasce de novo? Eu creio. Só tem que uma coisa você não pode esquecer. O fato de você ter nascido, ter uma nova disposição de vida, de mente, não quer dizer que você não tem que reparar os seus erros, os erros cometidos no passado. Eu aceitei Jesus, uma nova vida. Que bom, mas você tem que voltar e pedir perdão. Se tem dívida que você não pagou, mas já prescreveu. Mas peraí, é legal, mas não é moral. Tem que pagar a dívida, irmão. Tem que pedir perdão. Tem que fazer acerto. Se não, sabe o que vai acontecer? O problema que a gente não resolve, ele volta. Ele aparece de novo. E ele continua gerando perdas. Vai ter fome, miséria, porque você não reparou. Você pediu perdão, mas você não reparou. Lembra que eu contei a história aqui quando nós estávamos, que estava no começo do culto, no final do culto passado, veio uma irmã que não podia chorar. E ela falou que agora ela tinha chorado no culto. Lembra dessa história que eu contei? Essa irmã, ela é fruto do nosso trabalho na Cristolândia. Eu vi ela aqui toda arrumada no culto, eu não imaginei. A gente tem um trabalho com pessoas que estão lidando com o vício das drogas, estão saindo da situação de rua. Ela estava aqui. E eu fiquei pensando, graças a Deus. Quem conhece o pastor Ranulfo aqui? Você conhece? Pastor Ranulfo, dá uma cena aqui, ó. Esse é o pastor Ranulfo, líder da Cristolândia. Esses dias eu estava lá na Cristolândia, tinham várias autoridades políticas, eles foram ver como é que a gente está fazendo para tratar o povo. Ouviram falar do nosso trabalho, e ele estava contando, falando com alegria do trabalho que está sendo feito ali. E eu fiquei pensando, se o Ranulfo não tivesse não apenas pedido perdão, mas reparado algumas situações na sua vida, ele não ia poder estar ali. Sabe por quê? O Ranulfo, antes de ser pastor, ele se envolveu com uma quadrilha que roubava avião, gente. Olha só. Pastor Ranulfo. A tia dele orava por ele. E ele teve uma experiência com Jesus maravilhosa de conversão. Aí quando ele se converte, começa a ir na igreja, abandona a vida que tinha, durante o discipulado, ele entende que existiam coisas que precisavam ser consertadas, reparadas. Sabe o que ele faz? Um dia ele vai na delegacia, confessa o que tinha feito e se entrega para as autoridades. Sabe o que aconteceu com o Ranulfo? Foi para a cadeia, cumpriu a pena dele, saiu da cadeia. Hoje eu tenho orgulho de colocar ele para ser pastor da Cristolândia. Ele reparou. O problema é que tem gente que quer ocupar a posição, mas não quer fazer a reparação. E aí quando eu não faço a reparação, o diabo vai lá e rouba a posição lá na frente.
vem fome, vem miséria. Pastor, você está entrando em umas situações complicadas agora. Porque se eu abrir alguns baús e vasculhar, lá tem coisa que eu não gosto de olhar, eu não gosto de ver. Mas há poder no nome de Jesus para trazer conserto, reparação que você não pode fazer, meu irmão. Tenha coragem de dar o primeiro passo. Vá lá e peça desculpas. Confessa o teu erro. Procura as pessoas. Fala o que você fez. E Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Quantos querem viver o novo de Deus? Faça reparações que precisam serem feitas. É assim que funciona. Tem um texto na Bíblia que me chama a atenção. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não basta parar de roubar. Tem que reparar, consertar, fazer algo de útil com as mãos. O texto começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Presta atenção, tem gente que tem dado lugar ao diabo na sua casa. Alguns chamam isso de legalidade. O que é esse negócio, pastor? Quando eu não resolvo as pendências da vida passada, eu dou lugar ao diabo, e ele continua infernizando a minha casa. Tem gente que se converte, por exemplo, recebe a nova vida de Jesus, só que em casa ele ainda guarda os amuletos, ele guarda alguns símbolos que representavam a velha maneira de viver. Ele não foi lá e fez as reparações. Esses dias eu conversei com um irmão que está vindo na igreja. Ele é dono de uma rede de restaurantes. E ele falando que ele se converteu, mas ele não entendeu. E um dia um grupo de amigos foi visitar a casa dele e começou a olhar. Falou: tinha um Deus pagão, tinha uma peça lá que eu tinha. Eu enchi a cação. Eles falaram: tem que tirar. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Tem coisas que representam a velha vida, as alianças, os compromissos, os contratos que tínhamos, e a gente não tira, a gente não repara, a gente não conserta. E aí a gente fica anos na igreja, mas a gente não é abençoado por Deus. Olhe para mim, não tenha medo de pedir ajuda. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e ele se converte, ele fala assim: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele fala 4 vezes mais? Porque em Êxodo existia uma lei de reparação. Quando alguém roubava uma pessoa, uma ovelha de uma pessoa, o texto da lei dizia que ele tinha que devolver 4 ovelhas. Ele estava falando: eu vou consertar, eu vou reparar. Tem gente que quer viver na bênção da nova aliança, mas não quer fazer as reparações, não quer tirar a roupa velha do armário. Ei, a confusão vai sair da tua casa, a confusão vai sair da tua empresa, a confusão vai sair da tua mente. Faça o que você tem que fazer em nome de Jesus.